A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Você que assiste essa pregação pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e pelo meu Instagram Leone Arru, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a vida de todos. Bom, toda quarta-feira agora vamos estudar uma carta do Novo Testamento. E na semana passada começamos a carta de 1 João. Então vamos continuar hoje a carta de 1 João, só que o capítulo 2. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que significa isso? A carta de João, ela foi escrita para que a igreja não vivesse em pecado. Mas mesmo no momento em que ela pecar, a Bíblia está nos dizendo que nós temos um advogado, que é Cristo Jesus, que está diante do Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. O que João está dizendo aqui? Ele está dizendo que Jesus Cristo não morreu apenas por nós. Ele morreu pela humanidade toda. Por isso é importante levarmos a mensagem de Cristo ao mundo. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aqui tem um ponto crucial. A Bíblia está dizendo que para sermos de Cristo, nós temos que guardar os mandamentos. Nós temos que guardar a lei. E aqui está dizendo que se nós não guardamos a lei, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Eu sei que existem pessoas sinceras em todas as denominações que nunca fizeram um estudo aprofundado da lei. Isso eu sei. Então não se preocupe. Você que ainda não conhece sobre isso, você está numa situação muito boa. Mas existem pessoas que sabem da lei, que pregam errado e ainda falam que ela foi abolida. É esse tipo de pessoa que se encaixa aqui. Então, por isso, meu caro amigo, minha cara amiga, você assiste esse vídeo, estude sobre a lei de Deus e assim como o salmista Davi escreve, me ensina a guardar a tua lei. Peça para Deus para que você também possa guardar a lei dele, como eu peço todos os dias. Vamos continuar. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Outro ponto importante. Nós só estamos permanentes ou perfeitos em Deus se nós vivemos a palavra. Não adianta nós irmos em todos os cultos da denominação onde frequentamos, onde nós estamos com o nome, se nós não vemos a Bíblia. Não resolve de nada. É isso que está dizendo aqui. Não estou dizendo que é para você não ir para a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas guardar a palavra é muito mais importante que ir para o culto. Mas, infelizmente, muitos cristãos pensam ao contrário, né? Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Nós devemos andar como Cristo andou. Cristo é o nosso maior exemplo. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Qual foi a palavra que eles ouviram? O mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17. Esses mandamentos são importantes. Mas no versículo 8, ele coloca uma outra situação, ou seja, uma outra característica daqueles que têm a vida eterna. E coloca assim, todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Está falando de quê? De Cristo. Nós temos que ter a Cristo e guardar a lei para que as trevas se dissipem e nós estejamos na luz. Perceba que nós somos salvos por Jesus Cristo, nós guardamos a lei porque a lei reflete o caráter de Deus e o caráter de Jesus. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, se você que é cristão odeia alguém, você não está em Cristo. Você está em qualquer outra coisa. Em Cristo você não está em nem Deus. Então, se você tem ódio no coração, você não tem Cristo. Possamos refletir nisso. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Se você ama o seu irmão, você guarda a lei. Não é isso? Sim. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o próximo,
Você vai honrar pai e mãe, você não vai matar, não vai adulterar, não vai furtar, não vai dizer falso testemunho e não vai cobiçar. É daí que vem a ideia. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso aqui é importante. Quantas pessoas têm ódio no coração e acham que estão servindo a Deus e acham que vão para o céu? Aqui está dizendo que você não vai, porque esse ódio está cegando os seus olhos. Você não consegue enxergar a verdade bíblica na sua vida. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ou seja, nós somos perdoados por causa do nome de Jesus. Não existe nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa que possa nos perdoar os pecados. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aqui tem um detalhe. Você que é pai, aqui está dizendo que você tem que conhecer a Deus desde o princípio. Se você é pai, você não conhece a Deus, tem alguma coisa errada. Pai cristão. E aqui está dizendo, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Será que verdadeiramente a nossa juventude cristã tem vencido o maligno? Vamos ver o que a Bíblia fala mais sobre isso para compreender. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Será realmente? Será que se eu chegar numa denominação cristã, independente de qual placa seja, eu perguntar um versículo da Bíblia, será que os jovens vão me dizer? Tirando João 3,16, ou Salmo 23, ou Salmo 91? Ou Gênesis 1? Será que verdadeiramente isso vai acontecer? Nós, jovens, só somos fortes se nós tivermos a palavra de Deus, se nós estudarmos a palavra de Deus, se nós tivermos compreensão da palavra. Mas isso só acontece se nossos pais conhecerem o Deus único. Existe essa característica. Se você é cristão e o seu pai não conhece a Deus, você tem grandes chances de não conhecer. Existem exceções. Existem sim exceções. Eu conheço pessoas que os pais não são cristãos, assim, devotos, vamos colocar assim, e os filhos sabem muito a Bíblia. Existem sim exceções. Mas perceba que para Deus, segundo a Bíblia, os pais são primeiro. Eles têm a grande missão de compreender a Escritura e assim passar a seus filhos, como o Deuteronômio explica muito bem. Não ameis ao mundo, nem nas coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aqui está dizendo que nós cristãos não devemos amar o mundo. Mas, infelizmente, coisas do mundo estão na igreja, dentro das igrejas. E muitas pessoas estão achando normal. Ou seja, podemos adorar a Deus com qualquer ritmo. Carnaval gospel, São João gospel. E dentro das coisas que põe o nome gospel, é divino, é de Deus. Não é. Hoje o evangelho, infelizmente, está sendo depravado. Está sendo um motivo de escândalo ao mundo por causa de falsos ensinos e falsos profetas que estão colocando coisa do mundo dentro da igreja, só mudando o nome gospel. E acha que Deus está feliz com isso. Não está. Não devemos imitar o mundo. Nós temos que imitar e seguir a Bíblia. Não é o mundo. Deixa o mundo para lá, como diz aqui. O mundo vai passar. Quem faz a vontade de Deus, o Pai, permanece eternamente. Então precisamos fazer apenas a vontade de Deus. O resto é resto. Filhinhos, já é a última hora. E, como vistes, que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíam do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que significa isso? Anticristo não é uma pessoa. Muitas pessoas entendem errado isso. Anticristo são dogmas, regras, pensamentos contrários a Cristo.
E isso é uma coisa que muito no meio religioso, ou no meio do sistema religioso, tem filmes, o anticristo vai aparecer. Não, já existe anticristo. Muito pensamento e doutrina que está falando no mundo são doutrinas de Cristo. Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas falam, a Bíblia está ultrapassada? Pensamento de Cristo. Isso é um pensamento de Cristo, está contado na Bíblia. Então o anticristo não é um cara. São pessoas que estão e que falam falsas doutrinas e falsos dogmas que não estão na Bíblia. Isso é anticristo. E quantas falsas doutrinas estão dentro das igrejas cristãs, de todas praticamente, não são todas, mas de todas, e o povo acha que é de Deus. Vai falar que não é. Nem queira saber o que acontece. E ele continua. E vós possuís unção que vem do Senhor, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Opa! Isso aqui é importante. João escreveu isso não é porque o povo não sabia a verdade, é porque eles sabiam. E da Bíblia não existe falso engano. Se você escuta uma pessoa falar assim, mas dá para entender, se subtende-se que é assim, porque a filosofia diz isso, isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia, irmão. Se você escutar alguém te explicando algum dogma religioso, que ele, não, mas a filosofia diz isso, não porque Santo Agostinho diz isso, porque não sei quem... Não, eu quero saber da Bíblia. Não quero saber desses caras. Não me interessa, desculpa, com todo respeito, não me interessa. Porque eu não vejo os apóstolos explicando outra coisa que não está na Bíblia. Eu nunca vi eu já li 17 versões da Bíblia diferentes. Eu nunca vi escrito, dá para entender assim. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. Então, da Bíblia não existe falsa doutrina ou uma doutrina que tem dúvida. Ou aquele tipo de doutrina que um pastor explica de um jeito, o outro pastor explica de outro, o outro explica de outro, o outro explica de outro. Isso é mistério. Isso não existe na Bíblia. Não existe. Se for doutrina, não tem mistério. Nós temos que prestar muita atenção para não estar sendo enganado por anticristos. E ele continua. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Pronto. É um pensamento. Todo mundo que nega que existe um Pai, que existe um Filho, é anticristo. Jesus, ele é o Cristo. Jesus, ele é o Filho de Deus. Nada mais e nada menos que isso. Cuidado com termos que você fala, cuidado com termos que você escuta que não são bíblicos. Se eu nego o Pai e nego o Filho, duas pessoas diferentes. São dois diferentes, não são a mesma pessoa. Quando a pessoa diz que o Pai e o Filho são a mesma pessoa, ele é anticristo. Porque aqui não está dizendo que são a mesma pessoa. Porque ele falaria. Aqui está dizendo quem nega o Pai e o Filho. Perceba que eu não estou nem abrindo a Bíblia hebraica para explicar isso aqui, que não precisa. Essa parte está muito bem definida. Continuando. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem um Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Mais uma vez a Bíblia dizendo que são pessoas diferentes. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem confessa o Filho, tem o Pai. Pessoas diferentes. Ele continua. Permaneça em vós o que vós ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Se nós seguimos a doutrina bíblica, nós permanecemos no Filho e nós permanecemos no Pai. Essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Nós só temos a vida eterna se nós permanecermos no Filho e permanecermos no Pai. Isto é o que vos acabo de escrever, é acerca do que vos procura enganar. Então, se você escuta que não existe diferença entre o Pai e o Filho, que eles são a mesma pessoa, isso já é um ponto de ser anticristo. É um ponto crucial de ser anticristo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós só temos a unção do Espírito Santo se nós temos a ideia de que o Pai é um e o Filho é outro, para que permanecemos no Filho e no Pai.
E essa unção continua em nós, nos ensinando que isso é verdadeiro, para que, como diz aqui, para que não sejamos falsos e no dia da sua vinda não sejamos envergonhados. Que Deus continue te abençoando e que o Espírito Santo continue mostrando a verdade bíblica de acordo com nossos estudos. Um ósculo santo a todos.